agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar, irmão, para o pastor trazer a palavra, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, aqui está, Senhor, teu filho, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nessa noite, entregamos nas suas mãos, Senhor. Não venha ser o que ele quer falar, mas sim o que o Senhor quer falar com a sua igreja. Que nessa noite, meu Deus, todo mal, toda luta espiritual, Senhor, toda guerra espiritual, o inimigo, Senhor, ele sempre faz, Senhor, com que nós venhamos não prestar atenção na sua palavra, mas que nessa noite, Pai, seja repreendido em nome de Jesus. E que o Senhor tome o seu filho nas suas mãos, Senhor. Que o Senhor assim venha pelejar. Que o Senhor assim venha dar graça, Senhor. Que o Senhor venha dar, meu Deus, aleluia, uma porção do céu para ele falar com a sua igreja nesta noite. Ó Deus, quebra agora todos os grilhões, aleluia, de Satanás, ó Pai, que nessa noite, Deus, aleluia, a tua palavra seja edificante para todos nós. Nessa noite, abençoa a vida dele, Pai. Eu não posso abençoá-lo, mas aquilo que necessita, eu creio que o meu Deus, o nosso Deus, ele pode conceder nas mãos dele nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Pode sentar os irmãos, amém? Eu vos cumprimento a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Irmãos, graças a Deus em poder estar aqui esta noite na casa de Deus, na sua presença, para servir ao Senhor, né? Primeiro dia do ano, primeiro culto de ceia do ano de 2022, né? E para aqueles que eu não pude falar pessoalmente, Deus abençoe vocês, né? Um feliz ano 2022 para cada um, amém? Deus abençoe a todos, graças a Deus. O som estava tão bom, dá um agudo aí que ficou muito abafado, obrigado, viu? Vamos ler a palavra de Deus sentado mesmo, 1 Coríntios, justamente onde a Tati leu aqui, eu ia ler, mas ela já falou um pouco, vou ler os primeiros versículos aqui, glória a Deus. Capítulo 2, verso 1 da palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Daqui a pouco faremos a ceia do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, e o versículo 1. Glória a Deus. A palavra de Deus. O caráter da pregação de Paulo em Corinto, né? Diz assim a palavra: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidades de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Irmãos, esses 5 versículos aqui para nossa meditação, antes da ceia, né? Reflexão aqui a respeito da palavra de Deus, mais um pouco, né? E Paulo aqui nos fala aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, né? São 2 cartas, essa é a primeira. Alguns dizem que seria 3 cartas, uma se perdeu, né? Mas o que importa é que está aqui para nós. E este primeiro texto aqui, talvez seria a segunda carta de Paulo, porque a primeira ele mandou, não foi achada. Capítulo 5, verso 9, ele fala: Já por carta vos tenho escrito, que não vos associei com os que se prostituem. Então é possível que Paulo mandou uma primeira carta para a igreja e se perdeu. A essa que seria a segunda carta de Paulo aos Coríntios, irmão. E a segunda seria a terceira. Né? Por que eu digo isso? Porque aqui seria já o começo, né, da sua pregação para a igreja em Corinto. Porque os irmãos sabem, irmão, amém? Quando Paulo ele escreveu as cartas, tinha algumas igrejas nas regiões, né? Várias igrejas foram se formando, né? Só no dia de Pentecoste tinha mais de 53 cidadãos assim de outros estados, para outras nações, irmão, né? E ali formou-se a igreja em vários lugares após o Pentecostes,
né? A igreja em Roma, em Corinto, em Gálatas, ou nas Galáxias, né? A igreja na cidade de Tessalônica, e a igreja também na cidade de Filipos, ou a carta de aos Filipenses, né? E assim foi, cada lugar teve as suas igrejas, e também teve depois as 7 igrejas da Ásia, do Apocalipse, né? Na Ásia Menor, ali próximo da Turquia, né? E foi justamente nessa época que Jesus apareceu a João, na ilha de Pátimo, e ali ele dirigiu essa revelação para essas 7 igrejas da Ásia Menor, 7 igrejas, a Efésio, a Esmirna, Pérgamo, a Sarda, a Tiatira, a Laodiceia, a Filadélfia, a Laodiceia, 7 igrejas ali, né, na Ásia Menor, que João, apóstolo, possivelmente, era o que tomava conta, o pastor, presidente daquelas igrejas. Então, para cada igreja, né, Paulo, que quando pôde, escreveu uma carta, irmão, entendeu? Escreveu uma carta para quê? Para ensinar aquele povo. Porque Paulo entendia que, né, o povo precisava de ensinamento, conhecimento da parte de Jesus. Porque esse evangelho de Deus, irmão, se você analisar bem, como aqui também fala, e no capítulo 2 e 3 de Éfeso, é um mistério de Deus, é um mistério que esteve oculto desde os tempos dos séculos. E Deus Pai revelou isto a Paulo, apóstolo, irmão. Ele foi um dos únicos apóstolos que teve a revelação de Jesus, irmão, sobre como seria o evangelho, né? Sobre a salvação, sobre várias coisas, né? E ele escreveu, ele foi passando. Tem muitas coisas que ele escreve, que ele fala, né? Isso eu recebi do Senhor, até mesmo a ceia. Ele falou, porque também vos ensinei o que do Senhor recebi, né? Que é o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão, então dado graça, o partiu disso, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Então Paulo ali recebeu de Deus uma revelação, porque ele não estava no dia da ceia, na última Páscoa, entendeu? Então tem muitas coisas que Deus, Jesus Cristo, melhor dizendo, revelou ao apóstolo Paulo, porque ele seria um vaso precioso para ele, conforme ele fala, esse vai ser para mim um vaso importante, que vai levar meu nome ao gentio. Então muitas coisas que Paulo falou para a igreja, foi revelação de Jesus, irmão. No capítulo 2 ele fala sobre o evangelho, que Jesus revelou a ele, né? Aí ele fala assim, para que vocês possam compreender a minha compreensão no evangelho, né? O evangelho estava oculto, esse evangelho, ele foi anunciado primeiramente a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, é chamado proto-evangelho. Gênesis capítulo 12, verso 5, verso 3, na última promessa feita a Abraão, Deus falou assim, em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Ali o Deus eterno já estava anunciando ao Abraão a respeito do seu filho Jesus, que em Jesus as nações seriam alcançadas. Isso seria pelo menos 2.000 anos antes de Jesus vir, irmão. Deus Pai já estava revelando o evangelho a Abraão, né, que Jesus viria, né, o Salvador viria para se humanizar e morrer pela humanidade, né? Aí a Bíblia diz aos Gálatas, Paulo nos fala, o apóstolo, né, que a posteridade de Abraão é Cristo, irmão. Jesus é a posteridade, a descendência. Então essa expressão, em ti serão abençoadas as nações da terra, Abraão, seria mais para Jesus viria e através dele a bênção do evangelho se estenderia para toda a humanidade, aleluia, as nações da terra. E você está aqui hoje porque eu também, porque nós fomos alcançados pela bênção do evangelho, irmão, aleluia. Só que antes essa bênção do evangelho, né, ficou somente em Israel por um tempo, era só em Jerusalém. Note bem que lá no livro de Atos dos Apóstolos, que tem 28 capítulos, tem 3 divisões, né? Ali no capítulo 1 a 8 é o evangelho pregado ali em Jerusalém, no 8 até o 12 em Samaria, em toda a Judéia, e do 13 ao 28 nos confins da terra o evangelho foi pregado. Agora no capítulo 10 Atos, a Bíblia nos diz, irmão, que Pedro, ele estava, porque eles achavam que o evangelho era somente para o povo judeu. É verdade, irmão, era somente para Israel. A mente deles era essa, não, vamos pregar o evangelho, é só para Israel, para Israel acabou, porque no capítulo 10 de Mateus, Jesus falou, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia. E quando aquela mulher Cirofenícia estava com a sua filha endemoniada, ela foi pedir para o Senhor Jesus curar sua filha, expulsar o demônio. Ele falou para ela, minha filha, eu não fui enviado senão a casa de Israel. E realmente foi primeiramente, só que Israel rejeitou, irmão, rejeitou. Em Romanos capítulo
9, 10 e 11 fala sobre a rejeição de Israel, a sua redimissão futuramente aqui na assunto, né? Ele rejeitou posteriormente, no capítulo 1 de João, Evangelho, versículo 12, João falou assim: ele veio para o que era seus e os seus não receberam. Não receberam totalmente Jesus, irmão. Uma minoria, né? Aí os apóstolos, os pregadores do começo achavam que a pregação era somente para Israel, para as ovelhas de Israel, para o povo de Israel, né? Até Pedro também só queria pregar para Israel, Terezinha. Aí de repente no capítulo 10 de Atos, Pedro está em um certo lugar, né? Na sua casa, e ali ele está, ali em Jope, está ali a próxima meio-dia, perto da hora de almoçar, talvez Pedro estava em jejum, e de repente, no capítulo 10, no começo, nos primeiros versículos, diz a Bíblia, que tinha um homem chamado Cornélio, centurião da corte romana, um temenceral, um homem ali importante, e ele estava ali orando e um anjo apareceu para ele, porque a Bíblia diz, irmão, que este centurião romano, Cornélio, não era judeu, era de Roma, mas a Bíblia diz que ele estava orando, aí um anjo apareceu e falou: Cornélio, eu tenho visto as tuas orações, as tuas esmolas, a tua bondade e assim por diante, só que envia homens e os homens ir até a casa de Pedro, ele vai estar orando e lá, chama ele que ele vai te ensinar o que tu vai falar, né? Não, como é que tu tem que fazer para me servir melhor, para entender sobre a minha graça e a minha salvação. Irmãos, e Pedro estava em sua residência. Você sabe que Pedro era aquele discípulo na linha de frente, né? Quem tudo, sabe, ele queria ser o primeiro e assim por diante, né? Aí de repente Pedro estava em sua casa, ele ali talvez estava em jejum, o jejum até o meio-dia, e de repente, antes de almoçar, ele teve uma revelação no céu, irmão. Quando Cornélio mandou seus homens ir até a casa de Pedro, chamá-lo, aí nesse meio tempo aí, Pedro, ele teve uma revelação do céu, e ele viu que um lençol branco atado nas 4 pontas, irmão, né? Dentro do lençol tinha toda sorte de animal imundo que pela lei de Moisés não podia comer de forma nenhuma. Olha só Deus mostrando aí a Pedro que o evangelho era para a humanidade toda naquela visão. Aí Pedro teve a visão, só que na visão, Terezinha, e os homens de Cornélio estavam indo em direção à sua casa, e na visão a voz falou assim para ele: Pedro, mata os animais e come todos eles, pode comê-lo. Aí Pedro falou: não, Senhor, eu não vou comer o que é imundo pela lei de Moisés, é tudo imundo. Você vê que até mesmo na visão, Pedro, Senhor, aleluia, Pedro também era difícil até com Deus, irmão. Pedro era difícil para receber as coisas, e ele falou: não vou fazer isso, né, porque é imundo, Senhor, e pela lei fala que a gente não deve comer esses animais. Aí a voz falou: Pedro, não torne imundo, Pedro, aquilo que eu purifiquei. Ou seja, Deus estava dizendo assim: as nações da terra, além de Israel, fora de Israel, é uma nação considerada longe de mim, são as nações que não são o povo da minha aliança, porque segundo a Bíblia, Israel, a nação de Israel, é o povo da aliança de Deus, é o povo do concerto eterno com Deus, irmão, e a bênção era somente para Israel, aleluia. Se Deus estava dizendo a Pedro, tentando mostrar a ele que o evangelho era para ser pregado para as nações em geral, irmão, para as nações em geral. Aí Pedro entendeu aquele negócio. Aí de repente os homens chegou até a sua casa e perguntou onde ele morava, se naquela residência. Foram até lá e Pedro já estava sabendo, Terezinha, porque Deus já falou: olha, vai vir 2 homens aqui, vai vir assim, eles são servos de Cornélio, e tu vai com eles, não temo, porque eu vou contigo, e explica para eles sobre o meu evangelho. E Pedro, já sabendo, foi com aqueles homens, chegou lá e começou a explicar para Cornélio o evangelho. Pedro
Pedro entendeu que o evangelho não ia ficar preso somente em Jerusalém. Jesus falou assim: ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judeia e até os confins da terra. Aleluia! Eu profetizo esta noite, meu irmão, que na tua casa haverá mudança. Não vai ficar só em Jerusalém. Deus vai fazer algo mais. Aleluia! E esse evangelho não ficará só em Jerusalém. Orar para Cando, orar para Fórgia. Às vezes na terra a gente quer limitar o evangelho. Não, irmão, para um determinado povo. Não, esse evangelho é de Deus, irmão. Ele alcança quem Ele quer. Ele salva quem Ele quer. Ele transforma quem Ele quer. Receba esta palavra. E o Senhor está suprindo, Paulinha, aí nesse som, a tua necessidade esta noite, amém? É Deus que está dizendo isso, mulher da terra. Recebe hoje vitória. Deus vai entrar com a providência na tua vida. Aquilo que tanto para Deus, Deus vai dar, hein? E Deus vai colocar no tempo. Derrabaçu devácia. Aleluia, aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. E Pedro começou a pregar ali o evangelho na casa de Cornélio. Pessoas que não eram cristãos, que não conheciam nada de Deus, nem de Moisés, nem da palavra, nem na graça de Jesus pelo evangelho. Não. Aí Pedro pregando, meus irmãos, isso é interessante. A Bíblia diz que Pedro pregando a palavra na casa de Cornélio, primeira casa, Terezinha, primeiro culto na casa, depois do evangelho de Cristo voltar para o céu, foi aquela primeiro culto, e os cultos realmente começou nas casas, irmão. E tem pregador hoje que não prega em casa, porque acho que tem que pregar só em igrejas grandes, igrejas que tem altar. Não, mas o evangelho realmente começou nos lares naquela época, as igrejas, na casa de Febe, na casa de Maria e outras casas daquela época tinham cultos, irmão. Aí Pedro pregando a palavra, diz a Bíblia que de repente Deus derramou o Espírito Santo sobre todos que ouviam, meu irmão. É a palavra de Deus, irmão, que faz o Espírito Santo cair sobre a igreja aqui na terra. Mas muitas vezes o Espírito Santo de Deus, ele cai sobre as nossas vidas e não abrimos o coração, não recebemos muitas vezes. Mas esta noite é noite de você abrir o coração e dizer: Senhor, visita a minha vida, visita a minha história, muda a minha vida esta noite, Senhor. E o Espírito pode cair sobre a tua vida esta noite, pode curar você, pode abençoar você aqui hoje ainda, pode, irmão, pode batizar você, pode ainda, aleluia. E eles pregando, o Espírito caiu sobre a casa de Cornélio, Terezinha, e todos foram cheios do Espírito, e foram batizados, e foram renovados. Aleluia. Pedro olhou assim, Pedro ficou admirado, mas como é que pode? Eu pregando a palavra de Deus, aqui que Jesus me mandou, e o Espírito caiu sobre todo esse povo, não esperava isso, e Pedro ficou pasmado, irmão, aleluia. Aí Pedro passou a entender realmente que o Evangelho de Deus era para toda a humanidade, meu irmão, é verdade, era para mim, era para você, era para a sua família, a sua casa, era para o Brasil, para os países da terra, era para as nações, era para todas as pessoas. Em ti, Abraão, e na tua descendência serão abençoadas as nações da terra, irmão. Quem está abençoado aqui pelo Evangelho, irmão? Quem está abençoado aqui pelo Evangelho? Eu estou abençoado por esse Evangelho. Foi esse Evangelho que me tirou das garras do pecado. Foi esse Evangelho que mudou a minha história, me curou dos vícios, dos pecaminosos. Foi esse Evangelho que mudou a minha vida. E esse Evangelho vai mudar alguém aqui esta noite. É o Evangelho na terra, Terezinha, que muda a igreja na terra. Muitas vezes nós falamos, explicamos, ensinamos, parece que não entra no coração a palavra. Mas quando o Evangelho quiser entrar, ele vai entrar, rapacadaraia. Abre teu coração esta noite, meu irmão, minha irmã. Recebe essa palavra, recebe essa palavra.
palavra. Oh, rabacandoreva xarabanarabanaya. Alava choriai. Mas nós escolhemos como podemos receber o Espírito, abrir o coração ou não. A gente que sabe que Ele é nosso mesmo, para receber o poder do Senhor, a palavra dEle, a unção dEle. Depende de quem prega, quem canta, quem faz. Aí se abre o coração esses dias. Na igreja do meu irmão, que eu preguei algumas vezes lá em Osasco, é uma igreja muito grande, lá tem câmera filmada ao vivo, e pela imagem a gente percebe que a câmera, ela mostra a coisa que às vezes a gente não vê quando estamos na igreja, mas como os obreiros ficam atrás da gente, não vemos muitas coisas. E muitas vezes um pregador está pregando e alguém está de cabeça baixa, está ansioso, não recebe a palavra, né? Mas esse dia eu vi, meu irmão, que tinha lá um irmão importante, um pregador hebraico importante. Parece que eu vi mesmo com máscara, os olhos daqueles obreiros tudo feliz da vida. Eu falei, que negócio é esse? Depende do pregador, o senhor não recebe a palavra, não. A palavra tem que ser pregada. A palavra. Recebe a palavra. Recebe a palavra no teu coração. A palavra não importa quem prega, quem fale. É a palavra do Senhor. Ela que renova nossas vidas. Ela que leva nós para o céu do céu. Aleluia. Terezinha falou aqui que é a palavra que abençoa, e é verdade, a palavra do Senhor. E na casa de Cornélio, aquele povo estava sedento, Terezinha. Não adianta muitas vezes na terra você pregar uma mensagem de 1 hora e pessoas não abrir o coração, não está sedento de receber a palavra. O pregador vai cansar na terra, Terezinha. Ele vai suar, vai sapatear, Deus vai dar uma glória sobre ele, mas quem não quer abrir o coração, não vai abrir, vai dizer, eu não abro, ele é meu. Mas esta noite eu quero crer que você pode hoje abrir a tua alma e receber essa palavra no teu coração. Recebe essa palavra de Deus, irmão. Servir a Deus na igreja não é somente postura, não é somente ética, não é somente se sentir que é importante, não. Servir a Deus na igreja é quebrantamento, é ouvir a palavra aí no coração, lágrimas descer do olho, dos olhos, a pessoa ajoelhar-se muitas vezes, se quebrantar e receber a presença do Senhor. Igreja, lugar de receber unção também, de receber a presença do Senhor, de receber a glória do Senhor. Aleluia, não segura a tua glória não, irmão. Não olha para quem está atrás, na frente, olha para você. Cada glória que você dá é vitória para a tua vida. É igual o Joãozinho, não, o Joãozinho daqui não. É lá do Minas Gerais, do testemunho, que recebeu um par de sapato para não pregar na igreja, para não falar em mistério da igreja, de coisa estranha. Aí quando o pregador estava pregando, o pastor falou assim, Joãozinho, eu vou lhe dar um par de sapato, tá? Porque você toda hora fala em língua estranha, lógico, tem que ter equilíbrio, porque a mensagem é assim, tem 2 elementos na pregação, é reflexão primeiro, a gente reflete na palavra. E segundo, a gente se emociona também, reflexão e depois emoção. Lógico, mas esse Joãozinho de Minas Gerais, ele era um crente muito avivado da roça. Em todo o culto ele dava glória, aleluia. E era uma bênção, Joãozinho. Só que o pastor dessa igreja nesse dia chamou o Joãozinho e falou, Joãozinho, é o seguinte, olha, domingo próximo que vem vai vir um pregador do Rio de Janeiro, Joãozinho, tô dentro da palavra, veja bem, vai vir um pregador do Rio de Janeiro, ó, e ele é bem ético, bem culto, fala muito bem, no hebraico, no grego, é um homem culto, ele não é de glorificar, de pular nele, é bem sério. E eu lhe peço, pelo menos só domingo, Joãozinho, que você não abra a sua boca para nada, abre com sabedoria, baixinho, e eu vou te dar um par de sapato de presente depois, tá bom? Aí disse ele que de repente, irmão, o culto começou no domingo, aí chegou o pregador,
Igreja Terezinha, e o pastor deu essa oportunidade para os membros da igreja, para os órgãos, para todos que iam ter oportunidade, e de repente, irmão, chegou a hora da palavra, só que até a palavra, Joãozinho, ele estava sentindo tanto Deus, irmão, ele estava segurando e lembrando do que o pastor falou. Eu não posso abrir minha boca, eu não posso dar muito glória, muito alto não, porque ele me orientou assim, eu tenho que me conter aqui, Jesus, e ele foi segurando. Só que era um crente pentecostal para valer, e de repente diz ele que o pastor começou a pregar do Rio de Janeiro, Terezinha, e ele pregando a palavra, e Joãozinho não aguentava mais aquele poder e aquela glória, e a glória veio sobre Joãozinho. Ele pulou no meio da igreja e falou: com sapato ou sem sapato, eu vou dar glórias a ele, a glória dele para sempre. E o que é que vemos fazer na igreja? Além de receber a palavra, fazer a obra do Senhor, é da glória. Me mostra, pastor, sim. Salmo 29, a Bíblia diz: no seu templo cada um diz glória. Então aqui é lugar de glória. Aleluias, glória, aleluia. O Salmo 134 é dito: eis aqui vós que bendizei ao Senhor, que assisti todas as noites na casa do Senhor, levantai as mãos no santuário. Aqui também é lugar de levantar a mão esta noite, amém, irmão? É não levantar as tuas mãos, que a bênção também pode vir sobre a tua vida esta noite. É lugar de glória, irmãos, levantada muitas vezes. Paulo fala aos Timóteo, capítulo 8: quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Aleluia. Então as tuas mãos, quando levanta para Deus, irmão, é glorificação para o Senhor nesta noite. Aleluia. Eu não estou aqui dizendo que você toda hora, nem eu, tem que ficar assim no culto. Não pode, é demais, né? Nem toda hora glória, 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 não. Equilíbrio, mas precisamos fazer, Terezinha, glória, aleluia. De vez em quando, como fazer, mas precisamos para o Senhor, porque nós somos bons em pregar muitas vezes, nós somos bons em cantar, nós somos bons em reparar culto, servir a Deus, mas infelizmente não somos bons em adoração ao Senhor. Quando Israel no passado adorava a Deus, Terezinha, era uma adoração tão grande que a glória de Deus descia sobre aquele ambiente. Aleluia. E essa glória também que eu peço a Deus sobre a tua vida, essa glória que vem descer sobre a tua vida também esta noite e sempre, através da palavra. A palavra que nos muda, é a palavra que te muda a tua vida e que abençoa a tua vida. E esta noite estamos aqui para falar essa palavra. Então Paulo, aí Pedro viu que o evangelho era para os gentios também, e foi pregado aos gentios. Aí se estendeu para as nações, houve até contenda na igreja primitiva sobre isso. Capítulo 15 teve o primeiro concílio em Atos, depois dispersou essa igreja no capítulo 8 primeiramente, né? Aí no capítulo 15 teve a reunião, o concílio. Tiago, o maior, era o presidente de toda a convenção naquela época. Tiago é o presidente, irmão do Senhor. Ele escreveu a carta aos Tiago, e a carta de Judas não é Judas que traiu, é outro Judas, né? E tem Tiago menor, Tiago maior, Tiago filho de Alfeu. E Tiago era o presidente naquela época. Aí dispersou seu evangelho. No capítulo 8, a Bíblia diz que depois da morte de Estevão, né? No capítulo 7, aí no capítulo 8, o evangelho se dispersou para todos os lugares, irmão. E chegou a nós até hoje o evangelho. Então você é muito feliz, irmão. Então, muitas vezes vem uma prova em tua vida, uma perseguição, para Deus também expandir a tua vida para melhor também. Aleluia. Indo para a conclusão, e Paulo, nessa carta, daqui a pouco fazer. E o apóstolo Paulo, ele tomando a carta aqui aos Coríntios, ele fala: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, ele quer falar da outra carta do passado, quando fui ter um tempo, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Ele fala aqui que ele foi anunciando o testemunho de Deus. Ele foi anunciando aqui o testemunho de outras pessoas, de um papa, de outras pessoas na terra.
religiosos, não. Ele foi anunciando o evangelho de Deus, irmão, para a igreja em Coríntio. Isso é importante, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, esse mesmo Paulo fala, capítulo 20 e o verso 28, ele diz que não deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Capítulo 20 e o verso 27. Paulo falou, olha, em Éfeso, pregando ali, teve 3 anos em Éfeso, eu não deixei de pregar para vocês todo o conselho de Deus para as vossas vidas, ou todo o testemunho de Deus, irmão. Então eu não estou aqui esta noite para pregar para os irmãos, para os demais, para todos em geral, o meu próprio conselho, as palavras, não. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus, o conselho dele e o testemunho de Deus para vocês esta noite. Se vir de mim, vai cair por terra. Semida Terezinha não tem efeito de qualquer irmão, mas é de Deus, irmão. E a gente tem que pregar a palavra de Deus, irmão. Pregador sem palavra, meu Deus, desculpa falar, mas tá com uma lata vazia. Lata vazia faz barulho, mas não tem nada dentro, irmão. Mas também faz barulho. Então pregador tem que ter palavra, crente tem que ter palavra, tem que ler palavra, amar palavra, viver a palavra de Deus. No capítulo 5 de Atos de Lucas, a Bíblia fala que Jesus estava na beira da praia e a multidão o apertou para ver a palavra, ouvir ele falar a palavra. E ele falou a palavra para a multidão, falou, o povo recebeu a palavra, que coisa maravilhosa. Depois da pregação da palavra, ele mandou Pedro ir até o mar alto pescar. Falou, Pedro, eu usei teus barcos, olha a recompensa da palavra e do culto também, né? Pedro, eu usei, eita meu Deus, decandova xarabanaia. Pedro, olha Pedro, eita Jesus, aleluia meu Deus, oh glória a Deus, aleluia, Jesus está aqui, aleluia. Rei vassari alabanara basuri andevas. Pedro, pega teu barco, vai lá para o mar alto pescar. Pedro está pescando só na beira da praia ali próximo, não muito longe. Ele pescou a noite toda, não achou nada, irmão. Não achou nada. Lucas capítulo 5 fala sobre isso. Aí, desanimou o serviço para no outro dia ir pescar. E a Bíblia fala que eles estavam lavando as redes depois da pregação. Terminando de lavar as redes, aí Jesus falou, Pedro, volta-te ao mar alto. Terminou o culto. Mas tem a bênção do culto ainda, que maravilha, irmão. Volta ao mar alto, pode ir lá pescar de novo. Aí Pedro falou, mas Senhor, tu não sabe que nós tentamos pescar a noite toda, né? E não conseguimos pegar nenhum peixe. A melhor hora de pescar naquela região era a noite realmente, mas não conseguiu, pegou nada, só coisas que não serviriam, talvez alguns baiacu venenosos, alguma sujeira da praia, né? Foi limpando a rede. Eu já fui pescador, sei como é. E trouxe. Aí lavando a gente, a gente falou, vai ao mar alto. Mas Senhor, não pescamos nada, Senhor, nós ia parar sua mãe agora. Mas como tu manda, depois da palavra, depois da pregação da tua palavra, Senhor, terminou o culto, Senhor, na praia, eu vou na tua voz, Senhor. Eu vou lá para o mar alto. Ele foi um pouco mais adiante. Ele foi confiado em Deus. Que aprendemos aqui, irmão, que Jesus trouxe você aqui não somente para você cultuar e ouvir a palavra, mas para você também, se crer e amar a palavra, ter a bênção dele sobre a tua vida. Este capítulo 5, a ideia é que depois do culto, Terezinha, nós teremos vitória na terra também. Depois do culto, a bênção virá sobre a tua casa. Então a recompensa para você vir no culto também, após o culto. Não é só ficar aqui 2 horinhas, 1h30, um pouco mais às vezes, não. Tem recompensa para quem vem na igreja, tem. Toda vez que você vem num culto como este, as bênçãos também correm no teu caminho na terra. Ela vem sobre a tua vida. Não é em vão, irmão. Não é em vão, porque a Bíblia diz isso, que depois do culto, Jesus fez um grande milagre naquela praia. Aí Pedro foi, irmãos, ele foi pescar, e ele lançou a rede com seus companheiros. Segundo alguns, existia ali mais de 10 mil barcos naquela região, era muito barcos, mas era só de Pedro que Deus Jesus usou. Vai lá, Pedro, a bênção era para Pedro, entendeu? Jesus só abençoa ali, na época de Elias, a única viúva, pobre, viúva, só ela ali foi enviado. Na época de Naamã, somente Naamã estava leproso, tinha muitos leprosos, tinha muitos leprosos, mas só Naamã foi curado também. Será para Pedro e a sua casa. A bênção pode ser sua também esta noite. Aí Pedro foi, quando na sua rede,
sobre o mar, ele puxou, era tanto peixe que quase ia a pique, quase não conseguiam puxar a rede. Aí fizeram sinal para os companheiros próximos ali, para os ajudar a puxar a rede, irmão, era tanto peixe, irmão. Aí juntaram nos barcos, amarraram e começaram a puxar para cima ali, alguns ajudando, e quando derramou em cima era tanto peixe, Terezinha, que a Bíblia fala, que quase o barco afundava, aleluia. E eu creio nesta palavra esta noite, irmão, enquanto estamos aqui pregando, Jesus está trabalhando por nossas vidas esta noite, irmão. Esquece lá a tua casa, teus problemas, tua família, não, esquece, pensa somente em Deus. Você está aqui hoje, o negócio é aqui dentro, é aqui dentro que você vai ter vitória. É aqui dentro que Jesus vai te abençoar. Por isso que saiu aquele hino do cantor. Depois do culto você vai ver, depois do culto você vai saber, aleluia. E o milagre que te espera é muito grande, aleluia. E Paulo fala, mais 5 minutinhos, eu concluo aqui, 5, 7 minutinhos. E Paulo fala que ele foi lá em Corinto anunciar o testemunho de Deus, irmão. Primeira parte, primeiro versículo, depois ele fala: eu não fui com sublimidade de palavra, sabe? Sublimidade de palavra. Vou preparar minhas palavras e vou falar bonito. Tem tanto pregador que fala tão bonito, né, irmão? Né? Mas às vezes é dele as palavras. Tem pregador às vezes que prega, a gente também não sente nada, eu também passo por isso. Tem cantor que canta também, a gente não sente nada, irmão. Mas quando você canta na unção, na adoração, no quebrantamento, toda a igreja sente. E a palavra também, quando é assim, todo o povo também recebe, se alegra e é fortalecido. E Paulo se preocupou, o apóstolo Paulo, irmão, mesmo sendo apóstolo Paulo, não se preocupou, ele se preocupou em não ir lá mostrar as suas condições, sua capacidade, não. Com palavras sublimes, maravilhosas, não. Ele foi lá falar a palavra de Deus, não, eu vou lá falar a palavra. Eu só prego a palavra. Se vir coisas por fora dentro da palavra, ele foi, não, eu vou levar a palavra, né? Porque é a palavra que né? Edifica a igreja. Jesus falou em Apocalipse: como guardaste a minha palavra, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre a terra. Se você guardar a palavra, é a igreja de Cristo, aleluia. Verso 2: porque nada, 5 versos já termino no 5, pode ficar tranquilo. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo esse crucificado. Olha só, hoje é 100, irmão. E Paulo falou sobre Jesus, porque quando cheguei em vocês, em Corinto, nas suas igrejas, eu fui lá preocupado em pregar e em saber entre vós somente de Jesus e esse crucificado. Paulo foi pregar sobre Jesus, que ele veio à terra, viveu 33 anos na terra, por 3 anos ele pregou, dos 12 aos 30 anos, talvez estava na Índia, aprendendo algumas profundidades do conhecimento. E com 30 anos começou seu ministério, porque o calendário tem 5 anos de atraso mais ou menos, talvez no ano 27 ele começou seu ministério. Mas 3 anos de ministério Jesus ali começou, né? Ali naquelas épocas, pregou 3 anos, curou, fez maravilha, e Paulo deu isso, morreu crucificado, ao 3º dia ressuscitou, e a mensagem era: prega sobre a minha salvação. Paulo foi lá só falar isso, irmão. Então o evangelho não é só falar bonito. Evangelho não é falar bonito, sabe nada. Evangelho às vezes é simples, irmão. A pregação é você ler o Salmo 23, Senhor meu pastor, não me faltará, e pregar. A meu evangelho é uma coisa simples muitas vezes, mas é a palavra. Não precisa muitas vezes enfeitar de tanta teologia. E Paulo, ele foi e falou: quando eu cheguei aí, eu só me preocupei em saber sobre Jesus e esse crucificado. Somente isso eu queria saber da igreja. Se estava tudo bem com Jesus, se todos conheciam Jesus, estavam servindo a Jesus, Jesus estava em vosso meio. Só queria saber disso, os testemunhos de vocês. Isso era bom demais, irmão. Os irmãos falavam: não, realmente eu estou com Jesus. Outros falavam sobre Jesus e Paulo entendia. Aí o 3: e eu estive convosco, igreja, em fraqueza e em temor e em grande tremor. Olha só, Paulo chegou nele e falou: eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Olha só, em fraqueza. Paulo, irmão, se sentiu incapaz, Terezinha, de falar naquela igreja, mesmo sendo que ele era. Ele tremia. E pregador às vezes que não treme na falar a palavra, irmão, está precisando orar. Porque essa palavra traz temor, irmão, né? Se a gente for pregar a palavra, achar que a gente é o super-homem, vou pregar porque eu só não. A gente tem que depender de Deus, ser usado por Deus para descer na palavra. Porque tem pregador que fala assim, pensa no coração: se fosse eu, pregava bem melhor. Se fosse irmão ali, era bem melhor.
púlpito também é lugar de problema, porque às vezes a pessoa vem no púlpito, acha que vai abalar, não prega nada e sai humilhado às vezes. Um certo pregador, uma vez, ele foi pregar numa igreja, ele pregou um dia numa festa e foi uma bênção. No outro dia ele falou: rapaz, hoje eu vou pregar, igreja grande, vou pregar aquela mensagem que Deus vai descer na igreja, vai abalar a igreja, né? Ele foi assim, ele preparou um sermão bonitão, igreja, congresso, igreja grande, subiu lá e ficou lá. Quando foi a vez dele, ele já começou a falar: Tony, meus irmãos, eu vos cumprimento a toda a igreja com a preciosa, doce, afável, amável, gloriosa, inefável, inerrante paz do Senhor. E ele começou aos poucos. Daqui a pouco não saiu nada na pregação, meu irmão. Não saiu nada na pregação dele. Porque ele foi com sublimidade, irmão, sabe? Achando que ele podia falar, que ele era o bambambam melhor que falava, ou cantava, não. Ele desceu, não pregou muito, parou, desceu do altar e falou no coração com Deus. Falou: mas Deus, Espírito Santo, eu achei que o Senhor ia usar tanto esta noite. Eu fiquei todo embaraçado, não saiu nada, por que aconteceu isso? Aí o Espírito Santo falou com ele: meu filho, se você tivesse subido no altar da forma que você desceu, eu teria te usado na terra. Então aqui na igreja não é lugar de quem fala bem, de quem é o melhor. Aqui é lugar de crentes quebrantados, humilhados, que reconhece a divindade do Senhor Jesus. Eu não posso, mas Ele pode. Você não tem, mas Ele tem. Você não faz, mas Ele faz. Você não sabe, mas Ele faz da sua vida. Ele é o teu Deus esta noite, meu irmão, minha irmã. Ele que vai te exaltar sobre a terra. Ele que vai te ajudar esta noite e vai lhe capacitar. Ainda que você fala: mas eu não sei fazer nada, é você que Deus vai usar muito nessa terra ainda. 2 versos eu concluo para fazermos a ceia. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Então Paulo fala aqui no 4 que a sua palavra e a sua pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ou seja, persuasivo o quê? Persuar quer dizer persuadir, convencer. Palavra de convenção, de convencer as pessoas. Meu próprio linguajar não. Paulo não fala, ele falou que as suas palavras não persistiam em palavras de sabedoria humana, de um advogado e um doutor que fala muito bem para convencer as pessoas, de um grande orador. Não, mas ele falou: mas as minhas palavras, elas consistiram em demonstração de espírito e de poder. Está vendo só, irmão? Então a palavra de Deus não pode ser pregada só na tranquilidade, às vezes, só no conhecimento, na ética, não. Tem que ter também poder de Deus também na palavra. 1 Pedro, 2 Pedro 3, verso 18, Pedro falou: antes crescei na graça e no conhecimento que há em Jesus Cristo nosso Senhor. O cristão tem que ter graça e conhecimento, o pregador também. Graça, poder e conhecimento de palavra. Se tiver só conhecimento, a pessoa vai ficar muito formal, vai pregar bonito, não vai sair nada de Deus. Se tiver só poder, não tiver conhecimento, vai só pular no mistério para entregar algumas profecias erradas, né? Dar lugar, se não ter equilíbrio. Está entendendo? Tem que ter os dois, graça e conhecimento. O sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, nas suas bordas da sua roupa, tinha uma campainha para fazer, e uma campainha romã, para equilibrar o som, para o som não ser muito assim barulhento do sacerdote. Tinha que ter um equilíbrio do som também. Entendeu? E o último verso, e faremos a ceia, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Já pensou, irmão? Verso 5 e último: para que a vossa fé não se apoiasse, igreja de Corinto, né? Nem sabedoria homem, no negócio dos homens, mas no poder de Deus, irmão, aleluia. Então que a sua fé, meu irmão, esta noite, ela venha se apoiar no poder de Deus, né? Não é na sabedoria dos homens, não, como eu vos falei, não, mas no poder de Deus, para que não se apoiasse, né, em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então que esta palavra que eu vos preguei
pelo amor de Deus. Que venha gerar poder na sua vida de Deus, irmão. Que Deus entre na sua vida mesmo, mude a sua história, abençoe a sua vida espiritual e faça de você um crente espiritual renovado mesmo. Porque existe o crente e o justo. O crente é aquele que é crente, que crê muitas vezes. Ele é crente, mas muitas vezes não é totalmente crente. E o justo é José. Ele não queria infamar, era justo, e assim vai por diante, irmão. Mas a palavra de Deus faz a gente ser mais crente, mais justo, irmão, mais quebrantado, como a irmã Tati aqui falou. E a gente tem que se humilhar quando precisar, tem que reconhecer, tem que vigiar. Essa palavra foi para todos, recebi também, porque o crente tem que sempre estar se corrigindo, se autopoliciando e tendo humildade e amar o próximo, ainda que seja ao contrário, é assim respondido por ele. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e fazer a ceia do Senhor. 8h15. Vamos fazer a ceia do Senhor. Terezinha vai me ajudar aqui. Pastora Terezinha, minha esposa. Vou dar um apoio aqui. Na ceia do Senhor. Amém? Pela ceia, né? Aleluia. Pode vir o irmão que vai cantar. Vamos orar. 1 Coríntios 11, a leitura da ceia do Senhor. Que o Senhor Deus abençoe vocês, irmão. Cada um dos irmãos aqui. Que sejam os pastores futuramente pregadores, irmão. Que são desses bancos mesmo aí, faça a obra de Deus. Moisés falou para Josué, oxalá, que todo mundo fosse profeta, fosse pregador. E Deus desse o seu Espírito a todos eles. Paulo falou, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e diz, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque toda